Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live especial aqui da TV Teia. Eu sou Gabriela de Lara e nós, do terceiro ano de jornalismo, produzimos uma série de reportagens sobre fake news. Isso aí, Gabi. Eu sou Rafaela Gorski e a nossa turma acompanhou a rotina dos principais veículos de Curitiba. Eu e a Gabi produzimos um VT sobre a Rádio Banda B e você confere agora. O maior público da Rádio Banda B é principalmente o público feminino, mas se a gente considera o portal e a rádio, acaba que por idades a gente atinge um público muito grande. Assim, o portal principalmente atinge um público bastante jovem, vai ali dos adolescentes, 16, 17 anos, até um público de uns 40, 50 anos. A rádio já começa a pegar um público de 30 até um público mais velho. Então a gente hoje aqui em Curitiba e região metropolitana, a gente atinge um público bastante abrangente, tanto por causa da rádio, aliado ao portal da Banda B. Os ouvintes da Banda B, eles interagem muito com a gente e eles se sentem meio que da nossa família, né? Porque o rádio, ele tá com você em qualquer lugar, que muitas vezes nem a internet tá. Eu sou repórter da rádio, só que aí a rádio tem um portal. Então a gente é muito multimídia. Eu saio daqui com o meu celular pessoal, com o celular da rádio, com o microfone da rádio e eu registro tudo. Eu faço vídeo, eu faço foto, eu faço live no Facebook, enfim, a gente faz pra tudo, né? Eu acho que a gente tenta ser assim o mais simples possível, assim, para que as pessoas consigam entender a mensagem que a gente está passando, né? Então é uma coisa bem, não que seja informal, mas é uma coisa bem coloquial mesmo, assim, né? Uma linguagem que chame a atenção das pessoas e que a gente consiga se comunicar. Então os nossos textos, por exemplo, no portal, eles são bem simples, bem tranquilos, bem concisos, assim, a gente vai meio que direto ao ponto, porque hoje as pessoas, querendo ou não, né, leem menos, não tem tanto tempo para ler um texto gigante. Então a gente vai meio que atendendo essa demanda. Tanto é que nós somos um veículo muito conhecido, assim, muito forte justamente na questão de Curitiba e região metropolitana. Tudo que acontece na rua, no setor policial, não só no setor policial, no setor político e tal. Acho que é levar essas informações para as pessoas, para os moradores, atendendo pedidos da comunidade também, né? A gente faz várias matérias de pessoas pedindo asfalto na rua, questões assim nesse sentido mesmo, da vida em comunidade. As nossas reuniões de pauta acontecem quase que o tempo todo. A gente recebe alguma informação nas redes sociais, a gente vai atrás. Nossos repórteres de rua acabam sendo um pouco mais pautados, mas também muito pouco. São algumas matérias que eles vão para uma pauta. No geral, é o que acontece no momento, a gente vai atrás do que está acontecendo no momento. Hoje em dia todo mundo, né? O WhatsApp é uma grande fonte. Então já caiu, por exemplo, um suposto assalto no shopping. Dali mesmo eu já parei, já liguei para a assessoria da Polícia Militar, já liguei para a rádio, já informei, já entrei no ar. Então é muito dinâmico. Porque a gente recebe muita mensagem, muita mensagem mesmo. Nosso Facebook a gente abre uma manhã de sábado, tem uma lista gigantesca de mensagens. A gente tem o WhatsApp diretamente com a produção e com os apresentadores da rádio. E aqui no portal a gente tem nosso contato diretamente tanto pelo Facebook quanto pelo WhatsApp. Aqui nosso WhatsApp, que a gente fica atualizando ele o tempo todo, recebendo as informações para correr atrás das matérias. E as pessoas ligam bastante também, né? WhatsApp, Facebook, ligação, a gente recebe bastante ligação, tem muita polícia aqui, tem helicóptero, o que está acontecendo e tal. Então a gente é bastante pautado pelas pessoas mesmo, pelos moradores da cidade. A gente consegue entender, olhando para o WhatsApp, pelo Facebook, o que a gente acredita que é relevante
como informação jornalística. Por exemplo, se é uma matéria de comunidade que a pessoa fala que está cheio de buraco a rua, a gente vai atrás da prefeitura, vai tentar conversar com mais moradores, vai atrás de imagens, dependendo da situação, a gente manda um repórter até lá. A gente sempre vai atrás da informação, a gente não pega uma mensagem do WhatsApp de uma pessoa e simplesmente já publica, já posta a notícia. A gente tem que correr atrás, ver se aquilo é verdade, né? Checar as informações. Geralmente a gente vai atrás, checa antes de ir pro local. Então é muito raro acontecer de, cheguei no local e não tem nada aqui, mas já aconteceu. É muito raro, mas já aconteceu. Quando a gente não está ainda no local, a gente tenta entrar com a maior informação mais checada possível. Mas quando a gente chega no local, a gente vê que é uma situação um pouco diferente. Aí sim, olha, a gente chegou a informar dessa forma, mas chegando aqui no local do fato, e a gente vai sempre recapitula. Muitas vezes, quando a gente percebe que é uma mensagem verídica, que é uma fake news, a gente às vezes percebe até pela intenção da pessoa. A gente sempre confirma, sempre tem uma fonte que está falando aquilo, né? Então, às vezes acontece da gente postar uma matéria, uma história, por exemplo, um acidente, que tem dois lados. Um acidente, por exemplo, de 2 carros, tem 2 versões. Tem a versão de um motorista e a versão do outro. Então, a gente... Acontece, às vezes, uma pessoa falar, porque não foi isso que aconteceu. Tem que... tá errada a matéria, não é que tá errada, é que a gente tem uma fonte, a gente segue o que a fonte fala e a gente vai atrás da outra versão. Se a gente já deu a notícia no ar, é até uma questão de serviço, porque às vezes, olha, aconteceu um acidente, o CIAT do Corpo de Bombeiros acionado para atender tal situação, e a gente chega no local e não tem a situação, a gente tem o dever de informar para o ouvinte que está esperando o desenrolar daquela situação que a gente anunciou. E na realidade a gente já fez várias matérias assim, desmentindo, tipo, por exemplo, boato tal viralizou no WhatsApp, mas a gente foi atrás e descobriu que era apenas um boato. Então a gente já fez várias matérias sobre isso. Lembro de casos assim que as pessoas começam a compartilhar mensagens assim, porque ficam em pânico, sabe? Tem um homem sequestrando crianças, cuidado com seus filhos e tal. E às vezes não é bem assim. Daí o que a gente faz? A gente vai, conversa com a polícia, pergunta realmente está acontecendo isso ou não. Bom, e essa foi a nossa reportagem que a gente produziu com a galera da Banda B. Bom, então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi o processo de produção e se você tiver alguma pergunta, pode mandar pra gente aí nos comentários do Face. Bom, então, quando a gente chegou lá, eles foram todos bem receptivos com a gente e a gente optou por usar uma linguagem de câmera mais informal. Assim, vocês podem observar que a gente usou alguns desfoques, alguns movimentos de câmera, mas foi tudo proposital. E também a gente optou por não usar a presença do repórter, como a gente estava fazendo uma matéria bem experimental, a gente não levou o áudio para os 2 entrevistados, e sim só para um deles. Então, assim, foram algumas formas que a gente achou de inovar o formato das reportagens tradicionais que a gente costuma ver nos telejornais, não é mesmo? E para você, Rafa, como é que foi? Então, na verdade, no começo foi um pouco esquisito, porque a gente chegou lá, era dia de jogo do Brasil, então quem tava lá era mais repórter de esporte, trabalhando no pós-jogo, e a redação em si tava vazia. Tava só com aqueles 2 repórteres mais jovens, e depois que chegou a repórter de rua. Mas eles foram super, como a Gabi já disse, receptivos, conversaram bastante com a gente, e no final deu tudo certo, né? Ali foi um espaço um pouquinho limitado para gravar, né? Porque o pessoal do esporte estava ocupando todas as cabines e tava uma gritaria, uma confusão. Então, o tempo que a gente teve para gravar com os repórteres de redação foi curtinho e o espaço também era pequenininho. Mas acho que a gente conseguiu resolver bem essa coisa. A fala deles também foi bem legal, eles falaram muitas coisas que deu pra gente aproveitar. Então, acho que não foi um problema, a redação tá vazia, entre aspas, né? Porque o pessoal do jornalismo não tava lá, mas a galera da redação continuou trabalhando normal. Bom, então agora a gente vai responder algumas perguntas que chegaram aqui no Face. Primeiro, a pergunta da nossa professora Sandra Nodari. Como a Banda B contou para vocês que corrige os dados que são apurados depois que a notícia é publicada? Quer responder? Então, contaram, eles meio que negaram que já postaram fake news, eles não assumiram que já postaram notícias falsas ou informações falsas e corrigiram. Eles falaram que eles são muito rápidos em apurar as notícias, então que nunca foi necessário fazer esse trabalho de... eu acho que a maior parte das correções
se a gente pode dizer assim, que são necessárias nas notícias que já foram publicadas, é devido justamente a essa pressa em publicar, né? Porque eles recebem muito material pelos ouvintes, eles recebem mensagem no WhatsApp, então, às vezes eles acabam recebendo uma informação, publicam, e aí quando eles chegam no lugar que eles vão ver que, na verdade, a situação era outra, que não aconteceu daquela forma. Então, pelo que eles falaram pra gente, foi mais ou menos isso. Eles sempre procuram atualizar o ouvinte com as notícias mais quentes, as notícias mais recentes que eles descobrem, né? Geralmente eles publicam a notícia e aí quando eles chegam no local, eles vão acrescentando outras Mas eles coisas. tentaram esconder um pouco isso, sabe? Eles não foram muito claros sobre isso, tentaram engambelar ali a gente. E agora outra pergunta, nosso colega Ítalo Sasso perguntando o que acharam de mais curioso na redação da Banda B. Olha, acho que o mais curioso é o tamanho, né? Porque lá é bem pequenininho, a gente está acostumado a redações de jornais impressos, que são gigantescas, e lá, assim, tem acho que uns 4 computadores só, né? Porque os repórteres trabalham por período, então de manhã é uma equipe, de tarde é outra equipe, e também tem os repórteres de rua lá, que a gente entrevistou uma delas, inclusive, na reportagem, e eles dificilmente ficam parados lá dentro da redação, eles estão na rua, estão recebendo mensagem, estão ao mesmo tempo se locomovendo, então acho que é mais isso, né? Bom, para mim o mais curioso é a quantidade de coisas que eles recebem por WhatsApp. A Mariana e o Felipe contaram pra gente que até no final de semana eles recebem muita coisa por Facebook, por WhatsApp, recebem vídeo, recebem imagem. Eles acabam usando isso às vezes também, mas a participação do público é muito grande lá dentro. E também acho que o processo todo, né? Porque são eles que fazem. Se eu fui pra rua e entrevistei uma pessoa, eu vou voltar pro estúdio, eu mesma vou editar a reportagem, eu vou escrever a lauda, eu vou mandar pro apresentador colocar no ar. Então, eles são muito autônomos, assim, sabe? Eles costumam dizer que eles não têm editor, não tem alguém pra ficar ali fiscalizando. Eles saem, produzem e chegam e já publicam. Então, eles têm o acesso às páginas, eles têm o acesso, eles entram ao vivo a hora que eles tiverem alguma informação. Então, acho que é isso, né? É isso. Bom, então é isso. Muito obrigada para você que acompanhou a nossa live. E fica de olho aqui no Face da Rede Teia para assistir as outras reportagens que a nossa turma produziu, que logo vão estar disponíveis aqui na nossa página e também no canal do YouTube da Rede Teia. Até mais!